No Hora de Agir de hoje nós vamos conhecer melhor o setor energético português, o que já fizemos e porque somos considerados no mundo um exemplo a seguir, mas também as dificuldades deste caminho que teremos que percorrer para que em 2045 consigamos atingir este nosso objetivo da neutralidade carbónica. É importante compreender também o nosso ponto de partida, a importância da presença da energia hídrica que produzimos nas nossas barragens, mas também dos investimentos efetuados no início deste século na eólica que colocámos no topo das montanhas e que nos colocam também no topo da Europa como o quarto país que mais produz eletricidade a partir das renováveis, só superados pela Áustria, pela Suécia e pela Dinamarca. Em Portugal, o ano passado, mais de 60% da eletricidade foi produzida a partir de fontes renováveis e hoje avançam novos projetos para aproveitar este potencial do sol, que é a forma mais barata que nós temos de produzir eletricidade de todas que existem no mundo e é onde Portugal é dos países mais competitivos. Depois do fecho das centrais a carvão, em Sines e no Pego, é hora de avançarmos com este Portugal descarbonizado, das renováveis, do hidrogênio verde, dos combustíveis líquidos, da eficiência energética, tudo num país mais competitivo por ter energia mais limpa e abundante. É sobre isso que nós vamos conversar com Jerónimo Cunha, que é Diretor-Geral de Energia e Geologia, que é a entidade responsável por licenciar, regular e supervisionar o setor energético em Portugal. Jerónimo Cunha, bem-vindo à Hora de Agir. Obrigado. Jerónimo, nós estamos aqui naquela que será a maior mudança do paradigma energético que acontecerá nestas próximas 2 décadas. Em que é que vai mudar este paradigma? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui contigo. Já venho a acompanhar o trabalho do Fórum e é um prazer partilhar aqui contigo e com a tua equipa aquilo que estamos a fazer em Portugal. Disseste bem, de facto, a mudança de paradigma já começou. As renováveis não são uma novidade em Portugal. Efetivamente, Portugal já é um país de renováveis há muitos anos, mas nos últimos 4 ou 5 anos tem-se acelerado muito esta alteração do paradigma, não só por força da política nacional, mas também daquilo que são os desígnios do país enquanto membro da União Europeia e para o qual tem que responder a um conjunto de metas, objetivos e desafios e, portanto, a política pública vem nesse sentido de reforçar as metas. Portugal, como disse, historicamente é um país de renováveis, mas mais recentemente, eu diria que nos últimos 10, 15 anos, é que se tem-se acentuado essa aposta nas renováveis. E, portanto, eu diria que daqui para a frente só poderemos ver ainda mais aceleração, mais renováveis e mais inovação neste setor, que é aquilo que precisamos. Nós terminamos com o carvão. O carvão é uma realidade do passado. Hoje temos o gás natural, temos também o vento, que fruto desse grande investimento efetuado no início do século, temos ainda pouco sol. Essa é uma realidade que está a mudar. É verdade. Efetivamente, Portugal foi dos primeiros países da Europa e até do mundo a abandonar o carvão. Portugal tinha 2 centrais a carvão em funcionamento, uma em Sines e outra no Pego, foi a última a ser encerrada. Ainda temos aí algum trabalho a fazer do ponto de vista de acompanhamento dos trabalhadores da Central do Pego. Transição justa. Exatamente. É importante garantir, não só porque precisamos de quadros qualificados para dar resposta a este novo paradigma, mas também temos que dar resposta às necessidades destes quadros numa zona do país onde, de facto, as oportunidades não são tantas quanto no caso de Sines, onde, efetivamente, aí a transição dos quadros dos trabalhadores da Central a Carvão foi mais fácil por se inserir numa zona do território onde há mais oportunidades de emprego. Passando agora ao tema das renováveis, de facto, Portugal, como eu disse, fez uma aposta muito grande em 2005, 2006 nas renováveis, crescemos muito na eólica, criámos também por aí importantes clusters que hoje em dia ainda são responsáveis por grande parte das nossas exportações. E com muita tecnologia também, empresas que nasceram nas universidades. Portanto, Portugal nisso, na eólica, criou não só uma capacidade instalada muito relevante, que é hoje responsável por 1/3 da nossa produção de energia elétrica, mas também criou um cluster que é importantíssimo do ponto de vista económico. Por exemplo, nós temos uma penetração hoje de energia produzida a partir do sol ainda muito reduzida. Muito reduzida, exatamente. Portanto, foram efetuados leilões, estão uma série de projetos em licenciamento, quase recordes mundiais, mas a verdade é que também há um limite. Nós
temos uma potência instalada, um consumo em ponta de 9 gigawatts, na baixa será 3 gigawatts e temos neste momento mais de 20 gigawatts de projetos em licenciamento. Há também aqui um limite à penetração das renováveis, tendo em conta que Espanha e Portugal são uma ilha ibérica, não nos deixaram ainda fazer as interligações. De facto, a penetração de energia solar em Portugal ainda é baixa comparativamente a outros países, se compararmos com outros países da Europa que têm menos condições do que nós para o sol, mas foi uma opção do passado. Na altura a tecnologia ainda é cara, Portugal nem estava a investir na energia eólica e foi uma opção na altura de não criar, talvez, maior déficit ou fazer este investimento como Espanha estava a fazer, com base em feed-ins. Mas recentemente, em 2019, como disseste bem, Portugal decidiu estar forte no solar, lançaram-se os leilões solares de 2019, 2020 e 2021 e, paralelamente, também foi criado novas figuras e novas condições para surgir o mercado do autoconsumo, das comunidades, da pequena produção, que tem evoluído, diria que nos últimos anos, em paralelo com a grande produção. Nós hoje em dia temos dos cerca de 4 gigas instalados de solar, metade é produção descentralizada, pequena produção, unidades de micro que ainda temos, e a restante metade, os restantes 50% destes 4 gigas são a produção centralizada na grande escala. Mas para as famílias, nós podemos ser aliados nesta vitória que queremos atingir na crise climática se colocarmos painéis fotovoltaicos lá no telhado dessa pequena produção. É um investimento que tem um retorno muito rápido. Tem sido também apoiado em vários programas pelo Fundo Ambiental. Este é um caminho que deve ser aprofundado, na tua opinião? Certamente. Eu diria que aqui não há um único caminho, como já percebemos, não é? Isto foi sempre, eu diria, foi sempre muito transparente do ponto de vista da política pública, que não há apenas um caminho ou uma tecnologia, ou dentro de uma tecnologia uma solução, não é? Portugal, desde cedo, e é importante dar nota que Portugal foi dos primeiros países da Europa a transpor para a sua legislação o conceito de comunidade de energia. Muitos países ainda não têm, e muitos países fizeram depois de Portugal. Dar nota também que ao nível da legislação e das regras que Portugal tem hoje para projetos de autoconsumo, pequena produção, SERs, Portugal é visto lá fora, pelos seus pares europeus, como um dos países mais avançados. Naturalmente, depois, isso traduzido na prática, tem os seus desafios, não é? Mas Portugal tem feito esse caminho, é uma mais-valia, não só para as famílias, mas para as empresas. Nesta eletrificação que está a acontecer, vai também ter uma importância muito grande a questão dos veículos elétricos, porque hoje usam a gasolina ou o gasóleo e depois vão utilizar o carregador elétrico. Nós estamos preparados para atender a um aumento também dessa rede, no sentido de podermos ter mais mobilidade elétrica nas nossas estradas? E ainda há alguns desafios a ultrapassar, mas estamos no bom caminho. Portugal também nisso foi pioneiro, com a rede Mobié, se não me engano, 2009-2010, que hoje em dia é um modelo que em muitos países é seguido, mas há desafios do ponto de vista das redes, especialmente nas cidades. Se queremos, de facto, munir os nossos edifícios, as nossas cidades, de mais pontos de carregamento, com mais capacidade, vai ser preciso investir nas redes das cidades para garantir que, de facto, as redes estão capazes de dar resposta a estes carregamentos. Nós temos neste mix energético também outras possibilidades. As ondas do mar, a geotermia, a possibilidade de nós, com esta eletricidade, produzirmos o hidrogênio e os gases renováveis ou os combustíveis líquidos. Portanto, o facto de termos energia renovável em abundância é uma grande vantagem competitiva para o país. Exatamente. Eu diria que essa é a grande vantagem competitiva do país e como costumamos transmitir, e quando falamos em público gostamos de facto transmitir esta ideia, que a energia hoje em dia, temos que olhar para a energia de maneira diferente do que olhávamos há uns anos atrás. Historicamente Portugal é um país importador, ainda é hoje, de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis têm um preço, de facto, condiciona muita atividade Isso irá económica. melhorar a nossa balança comercial Exatamente. no futuro, quando deixarmos de importar toda essa energia primária, não é? Se olharmos aquilo que foi estratégico que aconteceu nos países do centro-norte da Europa, Alemanha, Polónia e por aí fora, que tinham o quê? Petróleo, carvão, gás natural baratos. E o que é que fizeram? Desenvolveram a sua economia com combustíveis fósseis baratos. O que é que Portugal não tinha? Combustíveis fósseis baratos. E o que é que temos agora? Energia renovável que produzimos com os nossos recursos,
muito mais competitiva que outros países. Essa sim vai ser uma grande alavanca da nossa economia. Uma questão que hoje está muito na ordem do dia são estes projetos de produção de grande dimensão, Certo. E do impacto ambiental que têm na paisagem. Não poderia ser para os grandes projetos, para os grandes centros eletroprodutores, tendo em conta o impacto que alguns têm revelado na biodiversidade e o impacto na paisagem, não seria melhor nós, a nível nacional, termos um plano em que soubéssemos quais eram as áreas mais adaptadas para darmos também aos investidores um sinal mais claro? Esse trabalho, de certa forma, é feito pelas entidades que participam no processo de licenciamento. Um projeto de, vamos dar um exemplo, um projeto de produção de energia solar com uma determinada dimensão não se pode localizar em qualquer lugar. Naturalmente, um projeto com esta dimensão vai-se localizar em zonas não artificializadas, onde há árvores, e é preciso, de facto, garantir que, de facto, o espaço é utilizado em conformidade com isto. Naturalmente, o objetivo não é, como alguns dizem e defendem, que estamos a destruir a floresta. Isso não é isso que está a acontecer. Se toda a produção solar, toda a capacidade instalada solar que está prevista instalar for instalada, estamos a falar a 2% do território nacional. Naturalmente tem impactos, vai ter impactos e terá sempre impactos, porque estamos a ocupar território. Mas é uma opção que o país tem que tomar em conjunto. E também, já agora, é importante também pesar, e eu penso que no debate público está muito ausente a escala de valores, que é o facto de não fazermos, qual é o impacto ambiental que tem. Porque nós todos os dias continuamos a despejar mais de 160 milhões de toneladas de lixo gasoso na atmosfera, certo, por não estarmos a acelerar a transição energética. Isso também tem que ser exatamente pesado. Não se faz só, a transição não se faz só do ponto de vista da produção de energia elétrica. A produção de energia elétrica vai ser um grande motor, não será a única solução, mas vai ser o grande motor. Isso é um bom tema, porque nós precisamos de energia elétrica e energia térmica. Exatamente. E para essa energia térmica que nós precisamos dos combustíveis fósseis. Por isso é que nós temos 60% de penetração de renováveis, mas ainda dependemos em 75% dos fósseis. 60-70% de renováveis incidem sobre a eletricidade, que hoje em dia vale 1/4 do nosso consumo final de energia. Portanto, há outra percentagem, de outros 75%, que não são todos fósseis. Eu diria que o petróleo no consumo final são 45%, 10% do consumo final é gás natural, depois temos a biomassa e temos outros combustíveis. Há uma fábrica de aço já na Suécia, uma fábrica do século XVII, começou aí, que já só utiliza hidrogênio verde para a produção do aço. E se Portugal jogar bem as suas cartas, também poderemos ter no país uma fábrica dessa natureza, mas lá está. Precisamos dispor de mais caro, não é? Que o gás natural. Certamente, mas chegaremos a uma curva, chegaremos a um preço que será competitivo, não há outra forma. E nós, no caso do hidrogênio verde, temos ainda a possibilidade de fazer a sua injeção na rede de gás natural. Sim, é uma opção e acontecerá, mas acontecerá na medida em que iremos utilizar a rede de gás para veicular uma mistura de gases. Hidrogênio, biometano e, no futuro próximo, metano sintético. E, portanto, como Portugal tem uma rede de gás, especialmente ao nível da distribuição, muito recente, diria uma das mais recentes da Europa, é uma rede que já está hoje em dia capaz de receber essa mistura de gases sem grandes necessidades de alterações. Nós temos aqui também ou tivemos durante muito tempo, esta questão da limitação de não termos interligações com o centro da Europa. Poderiam ter ajudado muito mais Portugal e Espanha em acelerar este processo das renováveis. O facto de nós hoje temos esta opção dos gases renováveis, do hidrogênio verde, é um caminho alternativo, porque nós podemos ter essas renováveis para fazer esses produtos que serão essenciais para a descarbonização das indústrias. Portugal, continuará a bater-se por um reforço das interligações entre Espanha e França. Isso continua na agenda política e em todos os fóruns que Portugal participa. Passa sempre a mensagem junto da Comissão Europeia que é necessário reforçar as interligações. De facto, a Península Ibérica tem um potencial e, de facto, se queremos criar uma Europa muito mais resiliente do ponto de vista energético, a Península Ibérica pode contribuir com o reforço das interligações para essa resiliência. Mas, por outro lado, não temos qualquer problema em ficar com esta energia renovável competitiva, transformá-la em produtos de maior valor acrescentado, seja o hidrogênio, sejam as matérias-primas associadas, e exportá-las nessa forma, que tem muito mais valor acrescentado, que simplesmente
exportar eletrões para o mercado europeu. Essa é, sem dúvida, uma parte grande da nossa estratégia do país. Uma outra questão tem a ver com o armazenamento, porque o sol não brilha em todas as horas, nem o vento sopra em todas as horas, portanto nós precisamos de armazenar esta eletricidade. E temos aqui as baterias eletroquímicas, temos aqui também as barragens, que são pilhas hidráulicas. Este excesso de renovável que nós podemos vir a ter no futuro pode servir também para alimentar quer as baterias que são as barragens, fazendo o reembolso das barragens. Isto hoje já acontece em Portugal. Certamente, sim. Portugal tem a sorte, são poucos países na Europa que têm o potencial e que têm a capacidade instalada que Portugal tem nas barragens com capacidade de bombagem. No final, aproveitamos o excesso de energia, maioritariamente eólica, para bombar água novamente para outra instalação e, no fundo, fazer a reutilização dessa água para mais tarde, em caso de necessidade, turbinar e produzir energia elétrica. E, de facto, isso tem sido, em anos mais secos, com menor chuva, que tem, de certa forma, ajudado a segurar o nosso sistema e a garantir que, no final do dia, todos temos energia elétrica nas nossas casas. Depois, obviamente, falta ainda uma componente muito importante, que são a componente do armazenamento das baterias, quer acopladas a centros eletroprodutores existentes, para ajudar a gerir melhor a sua produção, e, por outro lado, as baterias em formato autónomo, também elas ligadas... O Reino Unido fez um grande investimento há uns anos em baterias eletroquímicas nestes centros de armazenamento maiores. Nós também poderemos vir a necessitar em Portugal? Vamos necessitar, naturalmente. Será uma componente importante de todo o sistema elétrico, não só para ajudar os produtores, como para ajudar os operadores das redes a gerir melhor as redes. E será uma realidade muito em breve. Nós já temos hoje em dia, eu diria que talvez este ano, no início do próximo ano, já teremos os primeiros 2, 3 projetos de armazenamento autónomo a funcionar em Portugal. Muitos dos promotores com quem lidamos no dia-a-dia já estão a desenvolver os seus sistemas de armazenamento para acoplar aos projetos existentes. E, portanto, será uma realidade, sem dúvida, em Portugal e em toda a Europa. Jerónimo, como é que fez o setor energético português daqui por 10 anos? Melhor, muito melhor. Não só o setor, mas como o país. Eu sou um otimista por natureza, mas muito melhor. As bases estão criadas, eu diria que boa parte da base, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista dos planos estratégicos, do ponto de vista regulamentar, eu diria que temos uma excelente base e agora temos que construir e entregar os projetos que o país precisa. E, portanto, agora é muito melhor, então. Certamente. E nós estamos cá para isso, para agir. Obrigado, Jerónimo, por ter estado neste programa. Foi um gosto, obrigado. No mundo, nós continuamos a depender em 82% dos combustíveis fósseis para toda a energia que a civilização precisa. Isto, apesar de todos os anos nós estarmos a bater recordes de temperatura e todos os anos também estarmos a bater recordes destas emissões de gases com efeito estufa. No mundo, nós dependemos em 82%, mas em Portugal nós dependemos ainda em 70% dos combustíveis fósseis para toda a energia, apesar de já termos terminado a queima do carvão. São mais de 7.800 milhões de euros que todos os anos gastamos para importar gás natural que entra através do terminal GNL do Porto de Sines ou então através do gasoduto Magreb-Europa que em Portugal entra em Valença e em Campo Maior. Também importamos combustível para os nossos carros, motas, barcos, navios, aviões, combustível que representa uma fatura anual de mais de 14 mil milhões de euros que nós gastamos e que, de certa forma, contribuem para uma balança comercial em que temos que somar esta parcela, a parcela da importação dos hidrocarbonetos. Algo que será diferente num futuro se conseguirmos a eletrificação das nossas necessidades energéticas, se conseguirmos avançar mais rápido para as energias renováveis, se conseguirmos descarbonizar as indústrias com o hidrogênio e os outros gases renováveis, ou se conseguirmos avançar mais para termos este novo cluster industrial, o cluster da energia limpa, que será gerador de empregos e que ajudará também ao desenvolvimento da nossa economia. Tudo um futuro que estamos hoje a construir nestes novos projetos que devem também ser construídos em harmonia com o meio ambiente, reduzindo impactos, protegendo a biodiversidade. Um futuro que estamos a construir hoje e construímos aqui também a cada hora de agir, que hoje fica por aqui e nós, já sabe, temos encontro marcado na próxima semana. Um abraço amigo e até lá.